Muito boa noite, cordiais saudações para mais esta edição de especial entrevista. É sempre um prazer nós nos transportarmos para as duas margens da vida. Duas margens da vida, que é a obra do nosso convidado, Dr. Cornélio Calei, nascido no Ambo, Bailundo, no dia 8 de dezembro de 1942. Tem 83 anos de idade. Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e mestre em Estudos Africanos pelo Instituto Superior de Ciências de Trabalho e Emprego de Lisboa. Antigo, portanto, com tudo o que na sua trajetória, antigo aluno do Colégio Dom João de Castro, do Liceu Nacional da ES Nova Lisboa, o AMBO, como sabem, e do Liceu Salvador Correia, atual Mútuo Iaquevela. Membro da Casa de Angola, em Lisboa, integrou o governo de transição em 1975, na função de secretário de Estado do Trabalho pelo MPLA. Foi membro fundador e presidente da mesa do Clube Sonangol Namibe e funcionário também da mesma empresa. No Executivo angolano assumiu funções de vice-ministro e de secretário de Estado da Cultura, membro da União dos Escritores Angolanos e vice-presidente da Associação Angolana de Letras, autor de obras literárias e também de ensino. É com ele que hoje vamos conversar. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo. Obrigado, João Pinto. Primeiro que tudo, quero saudar os telespectadores e sobretudo, aqueles que têm estado aqui também, neste nobre espaço de grande entrevista que é bem colhido e é bem conhecido do nosso povo de Cabinda ao Cunene. Para mim é todo prazer. 83 anos de vida, Dr. Cornélio Calei. São 83 anos de grandes vivências, passando por todo este processo da nossa Angola, enquanto historiador. Não, certamente que 83 anos são experiências várias. E o que me motivou a escrever alguma coisa sobre este percurso. Sobretudo mesmo para que a juventude, a nova geração, consiga ver quanto foi difícil, por um lado, e quanto foi possível também atravessar as agruras, os momentos difíceis. E, portanto, era mesmo uma obrigação apresentar um trabalho. Não diria que um trabalho acabado, mas dá uma luz. Para o debate. Dá uma luz enquanto como podemos, diríamos assim, resolver alguns problemas da vida. Mas quem é Cornélio Calei? Cornélio Calei é esse mais velho hoje, mas um jovem que nasceu no Bailundo, na aldeia chamada Chitete Sanjo, 28 quilómetros do município atual do Bailundo, e que conheceu, sobretudo, naquela altura, nasceu no extrato social indígena e, portanto, teve essas dificuldades todas, a começar por ter experimentado transportar brita na estrada onde passavam os caminhões dos colonos, dos portugueses naquela altura, que na única estrada que ligava o norte ao sul, passava perto da nossa aldeia e nós fomos castigados, diríamos assim, porque à volta e meia vinham os cipaios para nos agarrarem, para nós taparmos os buracos da estrada. Esta é uma fase interessante, eu falo muito dela, mas Cornélio Calei experimenta, portanto, essa faixa de indígena junto dos pais, mas conhece a outra faixa de vida junto do seu avô. Doutor, o que é o indigenato, afinal de contas? Falamos muito do indígena. O indigenato era assim tão perverso? Não, sociologicamente indígena é o natural de uma terra. Nós, neste caso, sociologicamente, somos todos indígenas. Mas o Estado colonial dividiu-nos em que alguns eram indígenas,
outros chamavam-os para serem assimilados, ou pelo menos candidatavam a ser assimilados. Isso criou problemas? Criou problemas porque diríamos que dividir para melhor reinar. É o que aconteceu entre nós. E enquanto uns podiam já ir à escola com os filhos dos próprios colonos, nós, os indígenas, as nossas escolas eram diferentes. Basta dizer que eu experimentei fazer a terceira classe rudimentar e não existia no próprio ensino do Estado colonial, não existia terceira classe rudimentar, mas sim terceira classe. Nós tivemos que fazer, como indígenas, 2 terceiras classes. Uma terceira classe rudimentar, outra classe elementar, que é a própria terceira classe. Há tanta coisa que aconteceu com os angolanos classificados indígenas naquele tempo. Eram, ao mesmo tempo, os tais trabalhadores que não eram pagos, eram rusgados, lançados para as fazendas. A nossa história está bem contada, doutor? Essa história está contada, muitos historiadores. Mas está bem contada? Se está bem contada? Porque dizem que a história é vista do lado dos vencedores. Eu não sei. A nossa história, enquanto angolanos, enquanto indígenas, está bem contada? Nós ainda estamos a contar a nossa história. Mas podemos dizer que a historiografia própria do colono também entra nesses ângulos. Nós também entramos nesses ângulos. E cada vez mais nós estamos a ter fontes para conhecer a nossa história. E penso mesmo que a juventude vai escrever mais. Nós estamos a fazer tudo para que a juventude tenha bases para escrever mais. A Torre do Tombo não é uma fonte credível? A Torre do Tombo é uma fonte grande e credível. E as nossas propostas é dialogar cada vez mais com a Torre do Tombo, de modo a que haja um acordo de umas cópias virem, ou se não mesmo toda a cópia vir aqui para Angola. Nós, de tudo que eu sei, essa proposta esteve na mesa, ou está na mesa, até os dias de hoje. O doutor foi professor, investigador, vice-ministro, secretário de Estado. Certamente que de uma dessas teve o maior prazer de trabalhar. Qual delas? Eu penso que poderia dizer mesmo a do professor. De professor, sim. Mas ganho mal. Comecei a ser professor mesmo quando eu era estudante, dava aquilo que se chama explicações. Mas ganham mal, doutor? Peço desculpa. Ganham mal os professores? Não se pode dizer que ganham mal. Não, né? Não se pode colocar nesse sentido, na medida que um professor é aquele que se dedica, ele entrega-se a ser professor. A profissão de professor é como que, diríamos, de um padre. Um padre entrega-se a ser padre. O professor também entrega-se a ser professor. Agora, ganhar mal, isto é o efeito da própria sociedade, mas isto não pode diluir o empenho do próprio professor. Mas claro que no tempo atual os professores vão para lá porque é onde encontram lugar para trabalhar. Não significa que eles tenham um dom de ser professor ou tenham sido preparados para ser professores. É preciso vocação. Mas é preciso vocação. Mas a missão mais importante e que eu próprio encontrei, de tantas que eu fiz, é de professor. Eu gosto de ser professor. E se fosse jovem, voltaria de novo a escolher esta profissão. Já vamos voltar para esse assunto. O doutor indígena dizendo que tinha que fazer 2 vezes mais em relação aos assimilados, mas formou-se em Portugal. Quer dizer que teve privilégios. Não, eu quando fui para Portugal, eu já tinha feito o 7º ano, fui para lá para a universidade. Mas doutor negro, chegado a Portugal, sim, naquelas circunstâncias coloniais, foi bem aceito. Mas repare bem, João Pinto, eu começo por ser indígena, caminhando indígena, e basta, então vale a pena dizer que quando faço a 4ª classe e vou para a admissão aos liceus, foi preciso o professor fazer artimanha
encontraram um carpinteiro, disse mal, um alfaiate assimilado para fazer lugar de meu pai, para eu poder fazer exames de admissão dos seus. Porque o indígena não poderia fazer exames aos seus, porque ele não era assimilado. Veja que as questões eram mesmo muito difíceis. Claro que eu tive a ajuda da missão. A missão é que me ajudou a trepar. A missão do Donde, a missão evangélica congregacional, é que custeou as minhas propinas, os meus estudos, diríamos mesmo desde a admissão dos seus até o 7º ano dos seus. Portanto, esse é logo um grande privilégio. Só foi assim que foi possível, depois de ter terminado a tropa colonial, lançar-me para os estudos em Portugal. Portanto, é um caminho difícil, mas um caminho que depois encontrou uma forma de estar e de competir com os portugueses. Já agora, a minha estadia em Portugal, também preciso dizer que, enquanto estudante da universidade, por circunstâncias da vida também, coloquei-me como professor do liceu de Torres Vedras, em Portugal. Fui professor do 6º ano e 7º ano dos liceus. Bem acolhido? Não, certamente sim. Bem acolhido. Eu estava no meio dos portugueses, era também uma novidade, não só, tinha capacidade. Em todo momento, quando o indivíduo se habilita e vem a sua capacidade, nessa altura, parece que o indigenato desapareceu, não é? Doutor, já deve ter bisnetos, certamente. Nessa idade, se vai descansar ou não, mas sabendo que é membro da União dos Escritores Angolanos, vice-presidente da Associação Angolana de Letras e também ligado ao Civicop, né? Que são situações muito importantes para a vida pública. Sim, bastante. Mas ia corrigindo que não é associação, a academia. É a academia. A Academia de Letras de Angola, exato. São posições que acho que cabem bem a um mais velho como eu. Apesar de sentir mesmo que qualquer atividade que a pessoa está a fazer neste momento deixa sempre um rastro de debilidade. A academia tem sido um lugar bom para os debates? A Academia de Letras tem tido, por exemplo, grandes conversas às quintas-feiras, que para quem segue essas grandes conversas, é uma grande contribuição para o pensamento, para a criação do pensamento angolano. Pouco publicitada, doutor? Peço desculpa. Pouco publicitada? Não, para o grande público? Não, para o grande público eu acho que... Mas para os académicos é conhecido. E hoje a Academia de Letras tem como membros vários estrangeiros. Às quintas-feiras difunde sempre o seu código de entrada e eu tenho a impressão que está a atingir um nível bastante louvável. Eu próprio intervim há cerca de 3 semanas na temática da cultura. Eu gostei de ser confrontado em perguntas e respostas com os outros estrangeiros que vivem noutras paragens. Acho que a Academia de Letras, nesse ponto, está mesmo a subir. Nós vamos falar das suas obras daqui a pouco, mas antes gostaria, estando ligado ao Civicop. Civicop trouxe-nos uma nova realidade, sabendo dos perdões, sabendo de que dizem que a ferida sangra, e aí é onde nós temos a cura. Civicop é exatamente isso? Civicop é um projeto nobre na nossa sociedade, é um dos grandes projetos que deviam ser conhecido, difundido e mesmo continuado. Eu, na minha condição de ser o coordenador do comitê técnico, conheci perfeitamente as dificuldades que nós encontramos na sociedade nos momentos mais difíceis da nossa história. E isto motivou-nos bastante para irmos ao encontro das famílias que perderam seus entes queridos e que não sabem no dia 2 de novembro onde se dirigir para pôr uma coroa de flores. E o que fizemos, o que se tem feito, eu penso que a sociedade deve, sem dúvida, abraçar. Doutor,
A questão do DNA, muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas. Será, não será? Trocaram as ossadas, não trocaram? A Civicop dá garantias aos cidadãos que os testes são feitos de maneira que não haja dúvidas? Bom, este foi um período. Foi um período de encontrarmos os corpos de determinados dirigentes. O DNA não foi aplicado para todos. Portanto, essa faixa, diríamos aqui, está ultrapassada. Neste momento estamos a ir diretamente para as áreas que são conhecidas e que as populações indicam e, portanto, vai-se desenterrar pessoas, cadáveres, que em muitos casos até os próprios familiares reconhecem. Portanto, a faixa de DNA está ultrapassada e ultrapassada pelo facto de que, primeiro, não teríamos possibilidade de fazer DNA para todos. Segundo, naquela altura, foi uma conjuntura que queríamos localizar. Como conseguimos localizar os corpos de dirigentes que era necessário colocá-los aqui à superfície, ao conhecimento da sociedade. Mas, da experiência que tem, as famílias ficam confortadas depois de todo esse trabalho que o Civicop está a fazer? É uma experiência que é preciso assisti-la, conhecê-la, para a pessoa dar-lhe a grandeza dessa experiência. Porque uma coisa é morrer uma pessoa da família, outra coisa é não ter onde, no dia 2 de novembro, colocar a coroa, visitar o local. Eu tive a oportunidade de assistir a momentos bastante emocionantes, porque as viúvas, as mães, os pais atiravam-se de cima para baixo quando viram realmente o cadáver, porque isto acalenta, ameniza o espírito da família. Nós, se me lembra bem, a última experiência foi na Jamba, na província do Lubango, na província da Huila. Jamba Mineira. Jamba Mineira. Foi interessante. Foi onde nasci. Foi onde nasci. Então fomos lá. 33 cadáveres em que foi possível mesmo os próprios familiares reconhecerem a cara, o crânio. E as viúvas, a forma e ainda, sobretudo, a forma como eles ficaram satisfeitos com o nosso gesto, com o gesto da Civicop. O doutor, em algum momento, perdeu a razão e emocionou-se nesses momentos? Chegou a lacrimejar vendo o sofrimento dessas famílias? Não, foi preciso retirar-me por uns minutos para o indivíduo conter as suas lágrimas. Porque coloca-se no lugar deles e, sobretudo, mesmo ver a forma como aquelas pessoas pareciam que tinham ressuscitado. Aquela aldeia, parece que ressuscitaram de novo por verem os seus familiares. Foi uma experiência que, só vista, é que a pessoa pode dizer que, afinal, vale a pena a Civicop. Entretanto, vamos falar dos seus livros. Está a lançar no mercado o Desafio das Religiões e Pluralismo, Diversidade e Trânsito Religioso, e agora está a sair Nas Duas Margens da Vida. Deixa-me mostrar aqui aos nossos telespectadores. Portanto, eu tenho aqui, sou um privilegiado, tenho essas duas obras. Portanto, este aqui é Angola, Desafio das Religiões, e este é Nas Duas Margens da Vida. Doutor, faça-nos um resumo. Vamos começar Nas Duas Margens da Vida. Porque eu li aqui no prefácio, conta histórias interessantes, inclusive incêndio no Namibe, da casa de um dos seus familiares, de seus primos, incendiaram a casa. As Duas Margens da Vida é praticamente uma obrigação. Eu, nessa idade, com 83 anos, eu fui-me obrigado mesmo a escrever qualquer coisa. Certamente que não será aquilo que eu próprio desejava, ou melhor ainda, não é um livro conseguido. Não é um livro 485 páginas, doutor.
Sim, mas não é um livro conseguido, porque eu próprio olho para o livro e fico a dizer, bom, devia ter dito mais aquilo, ou então aquilo foi mal falado, mas eu tinha que deixar alguma coisa. Eu vou já dizer mesmo deixar alguma coisa, porque aqui fala-se da experiência em que, em determinados momentos, eu chego à conclusão que apenas o divino é que veio ao meu encontro para estar aqui agora consigo, para poder falar. Doutor é crente? Eu sou crente, eu sou da igreja, sou crente. Talvez não seja daqueles como o que desejava também que fosse, mas sou crente à forma dos contextos, dos momentos. Mas mesmo assim é por Mas isso... acredita em Deus? Não, claro, creio que sim. Daí é que eu estou a dizer que em determinados momentos da vida só o divino é que terá permitido que estivéssemos hoje assim, frente a frente, para falarmos nas duas margens da vida. Essas margens levam-nos a quê? Uma margem política, uma margem religiosa? Levam-nos a que margens? As duas margens levam-nos margens sociais da vida de indígena, passar para a vida, não diríamos de assimilar, mas vida moderna. As duas margens levam-nos também a pensar como podemos saltar de uma vida, diríamos, mais pobre para uma vida um pouco melhor. As duas margens da vida, sobretudo, e essa que é a base, é a saída da vida chamada tradicional para irmos para a vida chamada moderna e comparar essas duas margens e fazer com que essas margens não desapareçam. Ou seja, eu saí da margem do chamado tradicional, mas é o berço que deve criar e cultivar a outra margem. Agora, se me perguntam em que margem que eu estou, eu diria o seguinte: o melhor é colocar-se na margem, no meio das duas margens. E nessa travessia das margens, doutor, passa por todos os ambientes sociais, políticos, religiosos do país? Todos. Essas duas margens é diríamos assim, uma expressão figurativa que nos coloca num desafio de perceber que em todos os momentos estamos confrontados com as duas margens da vida, ou seja, o ontem e o hoje. É daí que o livro, nas duas margens da vida, mas é homenagem à memória. Uma obra dessas leva muito tempo a fazer, escrever, sentar, etc. Leva muito tempo. Só para saber, está no mercado a que preço? Está no mercado ao preço de 25 mil kwanzas. É o razoável. É o razoável, porque os livros hoje, para serem publicados, ou melhor, para editar um livro, é bastante caro. E isso não diria mesmo que encontrasse ou vou encontrar compradores, mas é para dizer que é o preço que pode compensar publicar um outro livro. A qualidade do autor, a qualidade do conhecimento? A qualidade do autor, do conhecimento, da gráfica, etc., essa interação tem que aparecer no livro. Infelizmente, já posso aproveitar e dizer que não é a qualidade desejada. Não é a qualidade desejada, como também disse, o que mesmo escrevi não é o desejado. Está muito humilde. O que foi possível. Está muito humilde, doutor. Não é ser humilde, não é ser humilde, é praticamente dizer a verdade, porque eu próprio desejava que fosse melhor, tanto no seu conteúdo, a sua linguagem, que fosse melhor. Mas aceitei que isso saísse, porque o tempo vai passando. Nessas duas margens da vida, doutor, cita nomes, fala de cidades, fala de situações que são nossas, do nosso dia a dia. Falo de tudo, praticamente do dia a dia, e falo mesmo das coisas concretas, e ainda mais, em determinada altura, eu tive que chamar o leitor a dizer que isto não é ficção, é realidade, porque isto diríamos, isto faz parte, e é
memórias. Portanto, é aquilo que se viveu. Por isso é que o título pode um pouco equivocar o leitor, porque nas duas margens da vida, homenagem à memória, aí dificilmente o leitor vai pensar logo que está confrontado com a realidade, mas está confrontado com a realidade. Mas ele começa em 1942 mesmo, até os dias de hoje, ou começa um pouco nos anos 50? Não, começa exatamente no momento quando eu tomo consciência de que estou confrontado com as dificuldades. Começa exatamente no carregar a brita e no estar amarrado a uma corda com os outros, de modo que se cai um, cai os outros, e aí sim, é aí onde começam as duas margens da vida. Se nós olharmos um pouco para a literatura, aquilo que nós temos, podemos falar de obras no mercado e já agora avaliando a sua própria contribuição na sociedade. Bom, eu escrevi umas obras. Eu comecei com A Rola de Gingando, que nós podemos chamar talvez uma novela. E depois escrevi O Candundo, que achei espécie de romance. Escrevi a fábula O Julgamento do Homem, e depois Os Discursos do Tempo. Isto então em ficção. E depois escrevi reflexões de ordem de ensaio e também os petróleos de ordem de ensaio. Bom, o que é que isto é para a sociedade? A intenção do autor é dar uma contribuição, lançar a sua voz junto da sociedade. Mas a ficção lança farpas para a sociedade. Peço desculpa. A ficção lança farpas para a sociedade. Não. Chama atenção para... Certamente a ficção, mas tem que chamar a atenção. Sim. E é mesmo o propósito, é mesmo para chamar a atenção. E tanto o ensaio também. Mas a ficção, ela, para os bons escritores, a ficção é sem dúvida, uma arte. Como vocês dizem, qualquer é pura coincidência, não? Sim, certamente qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Sim, certamente. E deve-se colocar isso. Mas muitas vezes isto é para se esconder a realidade. Pois. Que a pessoa falou mesmo da realidade, mas para evitar que, ou mesmo para não ser julgado pelo leitor, diz logo que qualquer semelhança com ou melhor, é pura coincidência. É pura coincidência. Doutor, em países que normalmente lançam muitos livros, sabemos, há jornalistas, há pessoas que escrevem muito, eles têm uma grande contribuição para a mudança da mentalidade social. Nós em Angola temos ainda um grande problema de leitura. As pessoas leem, preferem comprar obras lá de fora, mas se lermos os autores angolanos, sentimos de facto que há uma grande carga positiva de mudança de mentalidade. Por que é que não se lê muito em Angola, doutor? Bom, ou de autores nacionais? Nós precisamos de, a partir mesmo de casa e sobretudo a partir da escola, precisamos de nos envolver com a nossa realidade. É preciso perceber que foi a literatura que nos colocou na área de libertação nacional. Foram os jovens dos anos 48 que disseram vamos descobrir Angola. Os grandes poetas, vamos ainda à frase, por exemplo, a Antônio Jacinto. É uma frase lacônica e que diz exatamente o seguinte: tudo começou com a poesia. Atenção a esta frase, tudo começou com a poesia. O que significa, aliás, é bom entender que, por exemplo, o MPLA, ou até todos os momentos, os movimentos políticos que pregoavam a fraternidade, a solidariedade, ou ainda todos os movimentos políticos que naquela altura estavam envolvidos com a chamada esquerda, socialistas, humanistas, os panafricanistas. Foi a literatura. Não foi primeiro, a katana veio depois.
foi a literatura. Para criar Para criar a consciência, mentalidade de consciência. para moldar o homem para a liberdade. E ainda hoje, é a literatura que vai lançar o homem para o desenvolvimento. Portanto, nós não podemos ficar parados. Temos que encontrar políticas que permitam que a juventude se envolva cada vez mais com o livro. Embora haja agora a tecnologia, estamos voltados com o telemóvel, mas a literatura é, sem dúvida, a grande arma que faz o homem. O homem precisa de se fazer todos os dias. E como que se deve fazer? Ler, percebendo que encontra virtude, encontra laços de solidariedade no conjunto da sociedade onde vive. E quem o coloca lá é a literatura. Doutor, vivendo hoje com a literatura, com as tecnologias, acha que essa geração que está a surgir agora, depois dos anos 2000, chamamos a geração Z, ela está pouco preocupada com aquilo que pode acontecer no seu futuro? São mais propensos a pensarem só para eles ou tem um pouco daquilo que é buscar a comunidade? Bom, Vocês não estão mais individualistas? Individualistas são mais. E nós vamos ver, sobretudo, a nossa sociedade. Porque nós vivemos um conflito armado. O conflito armado permitiu, ou melhor, fez com que as pessoas não vivessem nos seus locais de nascimento. As suas memórias imediatamente ficaram curtas. E, sobretudo, as bases de inspiração também foram obrigados a ir viver outras realidades de que não têm muita memória. É preciso entender que a nossa sociedade precisa de ser repensada. Devemos pensar que na aldeia havia o batuque, havia a dança da noite, havia anedotas, havia cemitério. As pessoas cresceram lá. Isto constitui a base de identidade e a base de leitura e do conhecimento. Uma vez retirado dessas áreas, há dificuldade, perdemos muito. Devemos agora repor. Agora estamos a colocar o problema da juventude. A juventude, sim, mas não é por vontade própria. A juventude é vítima. No nosso caso, é vítima dessas deslocações permanentes. O que nós podemos fazer, devemos fazer, é exatamente escrever. Os mais velhos, ou mesmo eles, escrever, para que voltem a ver como é que viveram os nossos antepassados. Nós não podemos apontar para o futuro se nós ignorarmos o nosso passado. Doutor, enquanto historiador, sociólogo, o nosso conflito terminou em 2002. Há quem diga que parte da violência que a nossa sociedade tem são resquícios do próprio conflito. As pessoas que hoje cometem alguns delitos nem sequer eram nascidas em 2002. Há alguma propensão, alguma gênese, essa violência latente que nós temos na nossa sociedade pode ser atribuída ainda aos anos de conflito? É uma questão de gerações, os pais? Isso é hereditário? O que é que se passa? Não é hereditário, nada é hereditário. Uhum. Algumas coisas podem ser hereditárias, mas o conflito, por exemplo, nós podemos e devemos refletir sobre o conflito e evitar que haja resquícios do conflito. Mas também a violência que nós assistimos hoje na sociedade, doutor? A violência que nós assistimos hoje na sociedade, ela é devida a essas deslocações maciças, a esse desfazamento das famílias. As famílias não tiveram tempo, as crianças não cresceram com os seus familiares e quando crescem nos sítios onde não nasceram. Portanto, é preciso agora estarmos a sentar e ver o que nós podemos fazer. Nas duas margens aborda-se esse assunto? Nas duas margens aborda, questiona. Questiona. Uhum. As duas margens questionam exatamente isso. Questionam porque basta ver, fala de Cornélio Calais na sua trajetória,
as dificuldades que passou. E passa por essas situações passa todas, por essas da situações violência. todas, na violência, etc. E acho que nós temos, porque há questões que nós não podemos dizer apenas que aconteceram ou têm reflexos. Nós somos obrigados a conhecê-las e diluí-las. Nós necessariamente, porque ninguém mais poderá sarar essa ferida senão nós mesmos. Esta frase é do Dr. Antônio Neto. Senão nós mesmos. Nas duas margens da vida e nós mesmos, mas também aqui uma Angola, o desafio das religiões, pluralismo, diversidade e trânsito religioso, que é esta obra aqui que eu mostro. Doutor, essa questão das religiões, juntando as margens da vida, pode ser até uma continuidade, alguns pontos daqui estarem num outro livro? Não, certamente. Certamente, não, né? certamente. Esse desafio das religiões, doutor, como é que nós podemos fazer, tendo as tradicionais, católica, metodista, protestante, etc., mas vemos uma proliferação tão grande que nos questionamos, há tanta fé para distribuir? João Pinto, nós temos que encontrar o seguinte: nós estamos confrontados com um problema que temos de refletir e resolver. A religião cristã, os católicos, quando chegaram aqui, claro que nós todos, maioritariamente, aderimos ou fomos forçados a aderir ao catolicismo e ficou nossa religião. A religião católica ficou nossa religião. Construiu o tapete daquilo que nós chamamos o tapete religioso angolano. Porque a determinada altura, mesmo do passado, mesmo que houvesse conflitos, e houve conflitos, porque nós tínhamos as nossas crenças, mas com o tempo nós nos tornamos católicos angolanos. Ou seja, o catolicismo, ele é que assimilou as nossas crenças, os nossos costumes, as nossas divindades. Mas isto é que é a base da nossa religião. Este é o tapete religioso que nós devemos defender. Ou seja, hoje que o Estado é laico e entram todas as religiões, temos que encontrar um marco. Marco de quem entra, marco de quem pratica. Nós temos que fazer isso. Está ao nosso alcance, porque o Estado é soberano. E lutamos anos e anos para nós conseguirmos a independência. Sendo o Estado soberano, só os seus cidadãos devem resolver os seus problemas. Quem são os cidadãos? Somos nós. Portanto, ninguém não se pode dizer que nós não estamos a ser vítimas disso ou porque não podemos fazer isso. Sr. Pinto, somos nós. Mas isso vai resvalar em quê, doutor? Porque nós olhamos e vemos, hoje em dia, para uns é uma profissão, é alguém que cria uma igreja para ter o seu status e etc., mas não leva àquela que é a prioridade para a salvação das famílias. Nós temos temos o Estado, instituições, o Estado não com está, regras. O Estado não está distraído. O Estado tem, necessariamente, se lhe escapa a um ponto em que é daí a escrita de um livro como este. Chama a atenção exatamente essas coisas. Exatamente isso. É por isso que um indivíduo que teve experiência, eu estive na experiência religiosa durante 8 anos, secretário de Estado, eu dirigi a área das religiões. Quando estou cá fora, vejo as nossas antigas propostas, vejo o desvalar desta área, então vem na memória e dizer o que é que nós devemos fazer. É uma contribuição, chamar a atenção. Esse é o dever de qualquer cidadão. O dever de qualquer cidadão é o que vê, verifica e sabe, tem algum conhecimento, coloca junto da sociedade e para dizer que há alguma coisa que devemos fazer. Nessa questão das religiões, nós devemos mesmo encontrar formas de conter
Porque algumas religiões vêm amanhã, ou mesmo já hoje, vêm com intenções de atentar o poder político. Nós levamos anos para nos tornarmos independentes e agora uma religião ou outra vai se criar nos nossos pés para amanhã afrontar o poder político? Não podemos admitir. Li alguns, doutor, que, por exemplo, o Ruanda, né, o presidente, disse que quem quisesse ter, ou pelo menos ter essa pretensão de dirigir uma igreja, tem que ter um curso de teologia. Nós notamos aqui que, enfim, né, eu não posso avaliar, não posso julgar os pastores, mas muitas vezes deixa muito a desejar quando entramos numa sinagoga, vamos lá considerar, né, num espaço da Assembleia para assistir a uma... João Pinto, nós temos as poucas igrejas que têm seminários para a formação de pastores ou de padres. A Igreja Católica tem os seminários, a Igreja Congregacional tem seminário, a Igreja Metodista tem, acho que a Batista também tem. Fora disso, estou a citar 4 ou 5 que têm seminários. Portanto, todos esses pastores que estamos aqui a aparecer, esses pastores acordando de madrugada, no dia seguinte, encheram que o Espírito Santo já veio e pronto. Doutor, falando ainda das religiões, vamos voltar às obras depois. Aí no lugar em que nasceu, houve uma grande penetração de igrejas evangélicas dos Estados Unidos, né? Sabendo que de facto temos aí uma vivência muito grande, que depois ajudaram inclusive a dar essa intelectualidade, escrever. Nós perdemos alguma coisa com a descontinuidade dessa... Falou agora da missão do Dondi, por exemplo. Nós perdemos a descontinuidade e aí onde devemos repensar, porque o conflito bateu muito nessas áreas, porque também foi nessas áreas onde a política, diríamos assim, tocou muito. Tem que haver um repensar. Mas hoje um repensar já não é uma missão, diríamos assim, a assumir o papel de difundir o modelo para o desenvolvimento, mas é o Estado. O que mais, se possível, o Estado que pode fazer, certamente é ajudar, e está a fazer, ajudar algumas igrejas a reconstruírem os seus locais antigos, ou de escola, ou de templo, para poderem agregar de novo as famílias. Porque as coisas estão a passar muito seriamente pelas famílias. As famílias deslocadas não têm a possibilidade de educar as crianças, muito menos têm o rumo certo para formar o homem. Um homem tem que ser formado para dar fruto. Da forma holística da coisa. Não, perfeitamente, porque o homem não nasceu homem. Eu já afirmei um pouco nisso, talvez não tenha sido bem entendido, mas nenhum homem nasceu homem. Nós fazemos-nos, ou seja, ainda que nós nascemos com configuração de homem, mas é a partir da família, dos amigos, da sociedade, é que nos fazemos homens. Doutor, voltando nas duas margens da vida, e uma pessoa que integrou o governo em 1975, sabemos que agora, dia 15 de janeiro, foi mais um ponto da constituição do governo de transição, na altura. Queria saber se nessas duas margens da vida há uma abordagem sobre aquilo que pensavam Angola, vocês na altura, mais jovens, saber o que é que queriam de Angola a partir do momento em que criaram, em 1975, o governo de transição. Sabe, João Pinto, nós somos aquilo que o ilustre escritor Pepe Tela designou de geração de utopia. Nós somos mesmo dessa geração do sonho. Utopia, mas do sonho. Nós não acordávamos sem estarmos a sonhar que amanhã poderemos ser pessoas diferentes.
porque estávamos a ser muito maltratados. A todo momento, todo o seu trabalho, o trabalho dos pais. Por mim, o despertar foi mais ver os pais, os monangambas, os bailunos serem arrastados, sobretudo aquela área em que o sistema colonial parece que se radicalizou-se de uma maneira brutal, em que levava o chicote, a palmatória, a torto é direito. Que nos chamávamos. E a igreja aí nos ajudou. Porque nós, quando íamos à igreja e vinham as orações, sermões, já não sabíamos se de fato aquilo é para ir para os céus ou para amanhã termos liberdade. As coisas misturaram-se. Já viu? A nossa forma de pensar, a forma como fomos temperados, a igreja ajudou. E quando nos falava da fraternidade e solidariedade, foi fácil depois nós entrarmos na política, que afinal há formas, a própria igreja também. Os missionários também o diziam, sobretudo os padres também diziam. E por isso foi uma mistura de ideias que nós bebemos, das igrejas e depois dos professores mais temerosos. Enquanto historiador, será que vamos ter um dia uma obra que nos vai explicar o que é que falhou em 1975 entre os movimentos? O que é que esteve na base de depois lutaram para ter a terra. Sim. E depois lutaram para estarem separados? Repare, João Bento, a primeira questão que se coloca é a seguinte, e tem que se colocar mesmo. O conflito não é um caso só de Angola. E essa questão tem que ser colocada. Porque nós não podemos pensar que fomos os únicos vitimados pelo conflito. Mas falhou alguma coisa? Não há nenhum país do mundo, ou melhor ainda, poucos países do mundo se desenvolveram sem terem partido por um conflito. Os 100 e tal países da ONU, se calhar 150, conheceram o conflito. Mas, doutor, o que nós podemos fazer, a sua pergunta... Mas, doutor, vocês partiram um país, não é? Mas a sua pergunta é a seguinte, é conhecermos, sem dúvida, devemos conhecer o que é que nos separou, devemos conhecer muito profundamente o que se estragou e imediatamente começarmos a lançar projetos de reconstrução espiritual, de fraternidade e projetos de reconstrução do material. Demorou 27 melhor anos. ainda. Demorou 27 anos, doutor. Sim, quase 28 anos. Portanto, conceber projetos de reconstrução espiritual e projetos de reconstrução material. E isto, se os outros fizeram, nós temos que fazer, porque afinal, os outros também tiveram conflitos. Esse conflito é o que foi nosso, também à medida das nossas capacidades. Ninguém pode pensar que esse conflito não é à medida das nossas capacidades. Este é mesmo um chapéu próprio das nossas capacidades. Doutor, estamos já a terminar essa nossa entrevista. Tem alguma mensagem para os jovens no alto da sua idade, da sua cátedra? Claro, não é cátedra em si, mas é apenas da experiência da vida. Da experiência da vida. Para a juventude é dizer o seguinte, que se firme mesmo no conhecimento, segura a educação e o conhecimento como a base fundamental para depois fazerem. Ou seja, não se pode fazer nada de emoção. Devem começar por conhecer, por estudar como é que eu vou fazer aquela cadeira. Depois é que faz a cadeira. Não pode imediatamente juntar madeira e que quer fazer a cadeira que nunca fez e não sabe como fazer. Segurem o conhecimento que é a base, não só de se fazerem como homens,
mas também como a base que aponta o futuro. Doutor, se recuarmos 60 anos atrás, a sua juventude, já é mesmo já para terminarmos, que profissão voltaria a abraçar? O que é que faria se tivesse que recuar 60 anos para trás? Nos seus 20? Eu faria aquilo, se pudesse fazê-lo, faria se calhar um pouco mais daquilo que foi possível fazer. Começaria mesmo por aprender a ler bem, conhecer bem como as coisas estão e passar imediatamente para o professor. Aquilo que eu aprendi e ensinar os outros. Porque eu acho que só assim é que nós vamos justificar a nossa vida. E justificar o Criador. Sobretudo, justificar o fato do Criador nos ter colocado aqui a imagem dele. Estamos agora no espiritual. Dele com D maiúsculo. Exato. Dele com ele. Dele com D maiúsculo. Doutor, muito obrigado então por nos dar esta conversa interessante, nesta 1 hora aqui na nossa programação. Aconselho as pessoas que quiserem, está aqui nas Duas Margens da Vida e Angola, Desafios das Religiões, 2 obras do Dr. Cornélio Calei. Pode procurar nas respectivas livrarias, não é? Fazermos aqui fé em que muita gente vai comprar a sua obra depois desta entrevista. Muito obrigado, João Pinto, essa oportunidade de falar, sobretudo, não falar só consigo, mas estamos a falar para a nação angolana. Nação angolana. Muito obrigado. Obrigado nós, caros telespectadores, foi mais uma edição. Muito obrigado por nos ter acompanhado, uma conversa daquelas, mais velho, 83 anos de idade, e trazendo-nos aqui um historial. Só que o tempo é limitado, porque aqui poderíamos ficar a falar, a contar histórias durante mais horas. Mas o tempo é tempo e nós temos que ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima semana.